E no último sábado, o Flamengo ganhou da equipe do Mirassol por 2-1. Gol de Léo Pereira e Gonçalo Plata. O Wallace Yan tem propostas da Europa vindo para o Flamengo pela venda do jogador. Essas e outras notícias agora aqui no canal Flamenguista. Mas para isso é muito importante que você se inscreva no canal, deixe o like e ative o sino de notificação, né? Para você não perder nenhum vídeo e saber sempre de tudo em primeira mão que acontece dentro do Clube de Regatas do Flamengo. Agora vamos às notícias e informações do Clube de Regatas do Flamengo. E é isso mesmo, ontem, sábado, o Flamengo conseguiu uma vitória muito importante sobre a equipe do Mirassol. Vitória de 2-1, o Flamengo infelizmente tomou um gol, acabou que tomou um gol ali no segundo tempo, mas a vitória foi importante, até porque vale lembrar, o Mirassol é um time estreante na Série A, né, na primeira divisão, é um time que subiu pela primeira vez em quase 100 anos de existência, é a primeira vez que ele disputa uma primeira divisão em toda a sua vida, e é um time que empatou com o Palmeiras, é um time que ganhou do São Paulo, ganhou do Santos, ganhou do Corinthians, e não é à toa que ocupa a quinta colocação, né, no caso, na tabela do Campeonato Brasileiro. Times grandes como Santos, Corinthians, Atlético Mineiro estão lá embaixo, e o Mirassol está lá na parte de cima da tabela. Se hoje o campeonato acabasse hoje, o Mirassol estaria praticamente aí classificado para Libertadores, e não é nem pré-Libertadores, no caso seria uma pré-Libertadores, né, porque seria o G5. Então se acabasse hoje ele estaria classificado, né? É um time que é chato de enfrentar. Confesso que no primeiro tempo ele parece que sentiu, né, jogar no Maracanã lotado enfrentando o Flamengo, né? O Flamengo no primeiro tempo foi extremamente dominante, mas no segundo tempo o Flamengo decaiu, cara. E aí isso vem acontecendo com constância. No segundo tempo o Flamengo faz um primeiro tempo muito bom, avassalador. Inclusive o Flamengo foi pro vestiário com o placar de 1-0, né? Gol de Léo Pereira, assistência de Samuel Lino, que a gente vai falar daqui a pouco sobre ele, e foi pro vestiário. Só que no segundo tempo o time do Flamengo, principalmente o meio de campo, ele pifa, ele morre. Porque o Flamengo ontem não tinha Jorginho, porque estava suspenso, tanto que nem foi relacionado. E também não tem o Pulgar por conta da lesão no pé. E também o De La Cruz, eu não lembro se o De La Cruz estava relacionado ou não. Mas se tivesse, ele ia ter colocado, pelo menos no segundo tempo. Felipe Luiz, na minha opinião, demorou demais a mexer ontem. As substituições dele não fez efeito, tá? As substituições do Felipe Luiz não fizeram efeito no jogo contra o Mirassol. Também o Mirassol fez um gol no Flamengo, que inclusive o Mirassol teve 51% de posse de bola e o Flamengo 40%, 49% de posse de bola, hein? Isso faz muito tempo que isso não acontece. O Flamengo jogando em casa, jogando fora de casa, ele sempre é um time que tem mais posse de bola. Não tô querendo falar que posse de bola vai ganhar jogo, porque muitas das vezes a gente sabe que o Flamengo tem aí 70% de posse de bola e não faz o gol. Mas assim, o Mirassol, cara, não se acovardou. Eu até me surpreendi com a postura do Mirassol, porque quando o Flamengo jogou contra o Atlético Mineiro, o time estava acovardado jogando lá atrás. Quando o Flamengo jogou contra o Internacional a última vez, o time também estava acovardado jogando lá atrás. Com o Fluminense, dificilmente o Fluminense vai se acovardar pro Flamengo, porque é um clássico, né? Então eles dão a vida, né? Então não jogou assim, mas cara, o Mirassol, por ser uma equipe de menor expressão, o Mirassol jogou, vamos dizer assim, de igual para igual pro Flamengo, tá? Não é à toa que eles estavam com 9 jogos de invencibilidade. Só que o Flamengo tem que parar de estar flertando com perigo todo jogo. O time do Flamengo, principalmente o meio de campo, tipo assim, estagnou. Porque era Alan e o Everton Araújo, né, que é da base do Flamengo. O Felipe Luiz teria que ter mexido, cara. Se o De La Cruz estivesse disponível, que agora eu não lembro, tinha que ter colocado. Né? Porque o Alan é um volante mais de marcação e o Everton Araújo também é um volante mais de marcação. Tanto que o Everton Araújo também não tem um bom passe. Ele tem muita dificuldade no passe. Ele é mais um volante marcador. Não é a mesma característica do Pulgar. Que o Pulgar, eu sou muito fã do estilo de jogo do Pulgar, cara. Como também sou muito fã do estilo de jogo do Jorginho. Só que o Jorginho não tem uma característica de marcar. Ele marca mal. É um jogador extremamente técnico, um passe extremamente refinado. Eu tenho até uma leve impressão que se um dia precisasse colocar ele no lugar do Arrascaeta, eu acredito que ele iria criar, talvez não como o Arrascaeta cria nesse time do Flamengo, porque ele não é um jogador da função, mas ele tem uma visão de criação muito boa. Só que para marcar, ele marca muito, tem deficiências na marcação. Já o Pulgar não. O Pulgar ele tem um bom passe e ele também marca muito, cara. Não é à toa que ele vive pegando cartão amarelo, não é verdade? Porque ele é um jogador que ele não gosta de perder viagem, não. Se ele vê que tem que levantar o jogador adversário, ele levanta mesmo, você tem que chegar firme, dar-lhe aquela chegada firme, ele faz isso mesmo. Eu sou muito fã do estilo de jogo daquele chileno, cara. Eu sou muito fã do estilo de jogo do Eric Pulgar. Infelizmente tá lesionado, né? Ele, quando chegou no Flamengo, demorou a se firmar nesse time, mas depois que se firmou, cara, já foi por 2 vezes o melhor volante do Campeonato Brasileiro, né? Foi eleito
pela CBF lá, né? É a CBF mesmo que promove essa eleição. Infelizmente tá lesionado, vai ficar alguns meses aí parado, mas o Flamengo ontem, o meio de campo, tava com muita deficiência. Samuel Lino, na minha opinião, tava jogando muito lateralizado. E o Flamengo também ficou insistindo demais nesse negócio de chuveirada dentro da área. E quando você joga com uma equipe tecnicamente inferior, o zagueiro da equipe adversária, basicamente, ele tem só que dar uma regulada ali no tempo de bola e pular. Porque todas as bolas que estavam sendo alçadas dentro da área, a defesa do Mirassol estava conseguindo tirar todas. Exceto aquela do Léo Pereira no primeiro tempo, né? Aquela lá, como que é? Léo Love, né? Conseguiu subir sozinho e cabecear muito bem. Mas o Flamengo tem que parar muito com esse negócio de chuveirada na área. Tá parecendo o time do Palmeiras, porque ele só tem essa jogada. Joga a bola dentro da área e vê o que o Vitor Roque faz, vê o que o Flaco Lopes faz. Tá desse jeito. Pelo menos foi assim no jogo de ontem. O Samuel Lino, ele tava muito lateralizado. E todas as chances, ele não conseguiu chutar nenhuma vez no gol. Todas as chances que ele teve, ele foi bloqueado. Então acredito que ele tinha que jogar um pouco mais pro lado para poder conseguir executar melhor, conseguir finalizar melhor. E o Arrascaeta ontem jogou uma barbaridade. Como o Mirassol era um time que não ficou retrancado atrás, abriu espaços. Então eles não colocaram jogadores para marcar especialmente o Arrascaeta. E quando deixa o Arrascaeta jogar solto, como ele estava jogando ontem, cara, é muito difícil que ele não deixe toda hora os companheiros na cara do gol. É muito difícil. Ontem ele deu lençol, deu caneta, deu uma assistência simplesmente maravilhosa pro Gonçalo Plata, cara. Que ele só teve o trabalho de empurrar para dentro da rede. Ele deu uma trivela, mas foi um passe de 3 dedos que a bola fez a curva assim, cara. Foi assim, excepcional. Ontem o Arrascaeta jogou muito, eu repito. Só que quando coloca uma marcação especial em cima dele, ele tá tendo dificuldades, né, contra times retrancados. Agora ontem, como o Mirassol não se acovardou, né, e jogou contra o Flamengo, quis encarar o Flamengo no segundo tempo, principalmente no segundo tempo, aí o Arrascaeta jogou solto. E ele jogando solto, é aquele modelo de jogo, toda hora ele enfiando bola lá pros atacantes, toda hora ele deixando os caras na cara do gol. E perdeu um gol ali que ele não costuma perder, ele finaliza muito bem. Ontem ele perdeu um gol. O Pedro, eu confesso que ele tá fazendo até bom o papel de marcador, né, de jogar tipo assim, estilo Harry Kane, se precisar marcar ele marca. Só que as chances que ele tem recebido, ele tem desperdiçado. No jogo contra o Atlético Mineiro, ele perdeu um gol lá feito, cara, só tava ele o goleiro. E ele perdeu, gol que ele não costuma perder. Então eu até acho que esse estilo de jogo do Felipe Luiz tira muito o Pedro de dentro da área e prejudica ele a fazer gol. Mas só que tem que acontecer o seguinte, as chances que ele tem que converter em gol. E no geral, cara, eu até parabenizo a equipe do Mirassol, porque por ser uma equipe de pequena expressão, não se intimidou. E esses jogos que os times não se intimidam contra o Flamengo, é bom pro Flamengo, porque a defesa fica exposta. Porque se o time vai te atacar, a defesa vai ficar desorganizada, então é mais chances, né, pro nosso time. Agora o Flamengo encontra uma dificuldade contra times retrancados, aí realmente é muito dificultoso. E o Alacian tá sendo sondado por clubes da Europa, inclusive a Roma, que contratou recentemente o Wesley, estaria sondando a situação do Alacian, né? Ele de repente poderia até ir jogar aí ao lado de Wesley, né, lá da Roma, que comprou o Wesley, foi comprado pela Roma junto ao Flamengo por mais ou menos 30 milhões de euros, né? Agora, eu acredito que o Flamengo não deve vender o Alacian agora. Ele é um moleque que tem muito potencial, tem muita personalidade, ele entra na mente dos adversários mesmo, isso é muito bom. Um moleque de personalidade, tem apenas 19 anos, é um jogador que ainda tá se projetando, claro que eu acredito que ele não é mais assim, digamos assim, uma promessa do futebol, mas eu acredito que ele é um jogador que ele tem muito ainda, né, o que melhorar, né, na parte tática principalmente. É um jogador que se entrega a todo jogo, ele marca, ele faz falta, ele dá carrinho, ele tenta finalizar, ele tem um bom passe, só que ainda falta algumas coisas para melhorar. Então, se chegar uma proposta de algum clube, mais ou menos vai ser entre 12 e 15 milhões de euros. E, na minha opinião, para um jogador promissor como ele, o Flamengo tem que prontamente recusar. E como ele é um jogador que é do ataque, o Flamengo deve vender por uma quantia ainda maior do que vendeu o Gerson, maior do que vendeu o Wesley. Pelo menos aí uns 50 milhões de euros ou 60, no mínimo. Só que, claro, isso só vai acontecer quando ele melhorar. Deve chegar propostas agora, ainda nessa janela que está aberta, que vai ficar aberta até setembro. Só que se não chegar uma proposta pelo menos de 50, 45, 40, o Flamengo nem deve nem sentar para conversar. Menos que isso, o Flamengo não deve nem ouvir, já tem que recusar direto. É verdade? É isso aí, Nação Rubro-Negra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero pedir a você mais uma vez que se inscreva, deixe o like e ative o sino de notificação para ser notificado. É isso aí, valeu, falou e saudações rubro-negras.